Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Então, leram os artigos que eu pedi para vocês lerem? Que tal? Gostaram? Eu estou certo que sim. O artigo A Ciência do Direito, uma breve abordagem, nos remete à reflexão da importância da ciência do direito e a visão de Hans Kelsen neste contexto. Já o artigo Uma Introdução sobre a Pesquisação apresenta esse interessante método de pesquisa social observacional como uma forma de investigação-ação sistemática e empiricamente fundamentada que busca aprimorar a prática continuamente. Caros estudantes, vamos dar continuidade à nossa disciplina, Metodologia de Pesquisa Jurídica. Prezados, vamos agora tratar dos assuntos de hoje, que é a pesquisa jurídica e suas metodologias, ok? Tudo bem? Vamos em frente então. O domínio das necessidades humanas faz a história da humanidade e a insere num conjunto de referências organizadas sobre aquilo que ela já conseguiu. Nesse meandro está também o direito, que se apresenta como um conjunto de acordos mínimos de convivência e garantia de justiça mínima para uma dada sociedade. Nessa esteira, a pesquisa científica aparece como a ferramenta capaz de cristalizar o conhecimento conquistado pelas ciências. A pesquisa pode ser definida como uma atividade científica que descobre a realidade, sendo que o cientista examina os fatos ou a realidade analisando suas faces interna e externa. A pesquisa, sobretudo, é uma atividade interminável que não conhece o definitivo e segue um estado de buscas sucessivas de aproximações. Sobre a pesquisa científica, vamos refletir sobre a afirmação de Antônio Raimundo Santos. Venham comigo. Sobre a pesquisa científica, Santos afirma que a pesquisa científica pode ser caracterizada como atividade intelectual intencional que visa a responder às necessidades humanas. Entender a percepção de Santos? Santos fez essa afirmação alegando que o homem, em suas necessidades humanas básicas, tem inquietudes e a sensação permanente de insatisfação com o estado atual em que se encontra. E por perceber ser incompleto, sente que precisa fazer algo consigo mesmo e levanta problemas no intento de gerar soluções possíveis para contemplar-se em 3 níveis básicos de carência: no biológico, no social e no transcendental. Antônio Carlos Gil complementa afirmando que a pesquisa científica pode ser entendida como uma forma de observar, verificar e explicar fatos a respeito dos quais o homem necessita ampliar sua compreensão ou testar a compreensão que já possui a respeito dos mesmos. Sendo que as pesquisas podem ser caracterizadas de acordo com seus objetivos gerais em 3 tipos. Vem comigo, vamos ver quais são esses tipos, segundo Gil. Segundo Gil, os tipos de pesquisa podem ser pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Vamos entender esses 3 tipos de pesquisa. A pesquisa exploratória tem por objetivo a familiaridade ou a primeira aproximação com o problema de pesquisa, visando torná-lo mais explícito, envolvendo muitas vezes a necessidade de levantamento bibliográfico, entrevistas com os envolvidos nas experiências práticas do problema em questão e a análise de exemplos que ajudem na compreensão do assunto em estudo. A pesquisa exploratória pode, inclusive, revelar ao pesquisador novas fontes de informação, até então não conhecidas. A pesquisa descritiva é interessante para quem teve uma primeira aproximação com o problema e agora visa descrever as características de um certo fenômeno, uma população, uma situação, um processo ou então estabelecimento de relações entre variáveis mediante um estudo realizado em determinado espaço de tempo. Para tanto, esse tipo de pesquisa se utiliza de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e a observação sistemática, e procura explicar o que se está descrevendo para criar uma teoria aceitável,
e que preencha a realidade desse cenário. Faz parte da pesquisa descritiva estudar as características de um grupo, levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. Pesquisas que indicam relações entre preferência também são alvo das pesquisas descritivas. Algumas vezes, o objetivo aprofundado de uma pesquisa descritiva a leva mais próximo do cunho da pesquisa explicativa, a qual entenderemos em seguida. E algumas vezes também a pesquisa descritiva se aproxima da pesquisa exploratória, por levantar um fato novo que ainda não se conhecia adequadamente, assim se tornando preferidas em estudos sociais preocupados com a atuação prática, podendo inclusive assumir a forma de levantamento de dados e informações. A pesquisa explicativa, na sua maioria, é classificada como experimental e ex post facto. Esse tipo de pesquisa engloba a explicação científica de um determinado fenômeno e, consequentemente, a sua previsão, pois o objetivo da explicação, se a investigação atingir estágios avançados, é a formulação de leis. Assim sendo, a pesquisa explicativa pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva, até porque essa última requer a identificação de fatores que determinam um fenômeno, suficientemente descrito e detalhado. A pesquisa explicativa se aprofunda no conhecimento da realidade e é, por isso, complexa e delicada, onde o risco de erros é considerável. Por conta de muitas dificuldades da aplicação desse método de pesquisa nas ciências sociais, recorre-se também a outros métodos, sobretudo ao observacional, o qual já conhecemos. Sendo que a importância do método de observação para a coleta de dados se dá a partir de quando se deseja conhecer os fenômenos que se podem ver, sentir, tocar, entre outros. Antes de seguirmos, vamos resumir. A pesquisa exploratória, tal como sugere o nome, visa a familiaridade ou a primeira aproximação com o problema de pesquisa. A pesquisa descritiva se encarrega de descrever as características do fenômeno, da população, da situação, do processo ou relações entre variáveis verificadas na pesquisa exploratória. Por fim, a pesquisa explicativa busca a explicação científica para o fenômeno, com o objetivo de explicar o que foi registrado na pesquisa descritiva. Tudo bem até aqui? Ok. Vamos em frente. Existem dois tipos de observação: a científica, a sistemática e a assistemática. A observação assistemática é aquela ocasional, que se realiza sem um planejamento prévio, em decorrência de fenômenos que surgem de imprevistos. Já a observação sistemática, também chamada de planejada, é realizada em condições controladas para se responder a propósitos anteriormente definidos. Ela requer um planejamento e necessita de operações específicas para o seu desenvolvimento. Vejamos o que explica Elizabeth Padua sobre o método de observação sistemática. Conforme Padua, quando falamos na observação como fonte de dados para a pesquisa, queremos dizer que a partir do momento em que o pesquisador se interessa pelo estudo de um dado aspecto da realidade, a observação espontânea deve ser verificada através da observação sistemática, para que se elabore então o conhecimento científico daquele aspecto do real que se quer conhecer. Compreenderam o que Padua nos explicou? Na prática, o que mais parece acontecer é a observação sistemática, dado que o pesquisador está submetido ao meio e, por conseguinte, o inesperado pode acontecer pegando-o desprevenido. Mas, se for possível, deve-se planejar uma nova observação, e dessa vez sistemática, visando um maior aprofundamento na coleta dos dados, como sugere Padua. No que tange ao desenho da pesquisa, ou seja, seu delineamento, ou ainda a estratégia de pesquisa escolhida, deve-se considerar os procedimentos técnicos para a coleta e análise dos dados.
Vamos ver quais são as formas mais comuns de coleta de dados e informações, segundo Santos. De acordo com Santos, as formas mais comuns de coleta de informações são pesquisa bibliográfica, o levantamento, pesquisa experimental, pesquisa documental, pesquisa ex post facto, pesquisação e estudo de caso. Vamos agora entender como são as formas de pesquisa bibliográfica, documental, experimental, ex post facto, pesquisa-ação, o levantamento e o estudo de caso, ok? Santos explica ainda que os tipos de pesquisas bibliográfica, levantamento e pesquisa experimental se utilizam respectivamente como fontes a pesquisa bibliográfica, o campo e o laboratório, e os tipos de pesquisa documental, ex post facto, pesquisação e estudo de casos são importantes variações das pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa bibliográfica se baseia principalmente em materiais já elaborados como livros, teses, monografias, pesquisas, artigos científicos, publicações periódicas, gravações de áudio e vídeo, websites, relatórios de simpósios e seminários, anais de congressos e materiais cartográficos também. A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador uma ampla cobertura de uma gama de fenômenos, muito mais ampla que ele poderia pesquisar diariamente ou diretamente. Vale a pena lembrar que o pesquisador não deve se debruçar em uma coleção de citações e apenas repetir as teorias encontradas. É preciso também ter uma visão crítica da produção científica. Na ciência do direito, são fontes usuais desse tipo de pesquisa as legislações de todo tipo, doutrinas, obras de direito de toda espécie, adágios e aforismos jurídicos e objetos emblemáticos do direito. Todos esses exemplos dados são fontes que sustentarão a pesquisa e a partir delas será construído o referencial teórico. Dessa forma, um levantamento criterioso, seleção e leitura atenta é muito importante. Quando fontes de informações bibliográficas ainda não receberam organização e tratamento analítico para publicação, recebem o nome genérico de documentos. Exemplo de fontes de documentos são tabelas e fontes estatísticas, relatórios de empresas, documentos informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos, entre outros. Também fotografias, epitáfios, obras originais de qualquer natureza, correspondência pessoal ou comercial, diários, objetos etnógrafos, acervos de costume, definição de termos diversos, registros textuais, parlamentares, documentos jurídicos ou pessoais, atas, contratos, entrevistas, discursos, entre outros. Gil reforça a semelhança da pesquisa documental e bibliográfica. Me acompanhe. Gil explica que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Tudo bem até aqui? Então vamos adiante com os esclarecimentos sobre os tipos de pesquisas. O levantamento é uma estratégia de coleta de dados junto às fontes primárias, ou seja, aqueles que ainda não são conhecidos pelo pesquisador. O levantamento desses dados geralmente se dá por meio de aplicação de questionários ou entrevistas, podendo ser aplicado por meio de censo ou então numa amostragem significativa da população de indivíduos, cuja percepção e comportamento se deseja saber. A pesquisa experimental consiste em fazer a experiência de reprodução de um fato, fenômeno ou processo, mas de forma controlada, sendo seu objetivo descobrir os fatores que produzem o evento ou que por eles sejam reproduzidos. Ok? Seu delineamento consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo,
selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos resultados que surgem na relação causa-efeito. Conforme Gil, esse tipo de pesquisa pode ser feito em qualquer lugar, mesmo fora de um laboratório. Vejamos quais são as propriedades exigidas pela pesquisa experimental. Conforme Gil, a pesquisa experimental exige as seguintes propriedades: manipulação, controle e distribuição aleatória. Em pesquisa experimental, o objetivo é identificar e comparar os efeitos de uma experiência aplicada num grupo experimental e num grupo de controle. Vamos entender como Gil explica as propriedades exigidas para a pesquisa experimental, as quais são manipulação, controle e distribuição aleatória. Manipulação significa dizer que pelo menos uma das características das variáveis ou elementos estudados deve permitir ser manipulado pelo pesquisador, que elege um grupo de controle para se controlar as variáveis que podem interferir no fenômeno estudado. A distribuição aleatória significa dizer que os grupos experimentais e de controle devem ser aleatoriamente designados. Um exemplo clássico que temos em pesquisa experimental é o dos testes de medicamentos novos descobertos pela indústria farmacêutica, onde se utilizam um grupo de pacientes tratados com um medicamento real e um grupo de controle, utilizando um placebo do medicamento verdadeiro. Tudo bem até aqui? Ok, então, vamos adiante. Com os tipos de pesquisa ex post-facto, significa que a partir de depois do fato. Então, esse tipo de pesquisa se põe a tentar explicar um fato, fenômeno ou processo depois que ele aconteceu, necessitando eventualmente de um experimento para entendê-lo. Compreenderam? Sobre a pesquisação, ela acontece quando dá necessidade do interesse coletivo na resolução de um dado problema. Vamos ver o que David Tripp fala sobre esse tipo de investigação. Sobre pesquisação, Tripp explica que ela é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Tranquilo até aqui? Então vamos seguir em frente. A pesquisação, enquanto estratégia de pesquisa social, atua com base empírica, ou seja, estritamente associada com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, envolvendo tanto os pesquisadores quanto os participantes da situação ou do problema, mas de modo participativo, certo? E, por fim, o estudo de caso. Este se dedica a um estudo intensivo sobre uma ou algumas unidades sociais, tal como pessoas físicas ou jurídicas, associação de pessoas físicas ou jurídicas, entes governamentais, nações, entre outras unidades sociais. Os casos podem ser únicos, ou seja, uma só unidade, ou comparativos, ou seja, duas ou mais unidades sociais. Os casos são validados por uma variedade de fontes de dados e seu delineamento é o mais indicado em dada situação onde os limites entre o contexto e o fenômeno não são claramente percebidos. Esse tipo de pesquisa se caracteriza pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, para permitir conhecimento amplo e detalhado sobre este objeto de estudo. Assim sendo, o estudo de caso pode ser aplicado para diferentes propósitos. Vejamos quais são esses propósitos segundo Gil. Conforme Gil, o estudo de caso pode ser aplicado para diferentes propósitos, tais como explorar situações da vida real, preservar o caráter unitário do objeto estudado, descrever a situação do contexto, formular hipóteses e explicar as variáveis causais. Então, os propósitos do estudo de caso são explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos, preservar o caráter unitário do objeto estudado, ou seja, suas especificidades, descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação,
formular hipóteses ou desenvolver teorias e explicar as variáveis causais que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. Tudo bem até aqui? Então vamos adiante. Só para reforçar, para quem ainda não leu, eu torno a recomendar a leitura dos artigos A Ciência do Direito, uma breve abordagem, que aborda e reflete sobre a importância da ciência do direito e a visão de Hans Kelsen. E também do artigo Uma Introdução sobre Pesquisação, que apresenta este método de pesquisa social observacional, que busca aprimorar a prática continuamente. Me despeço de todos e por hora quero lhes perguntar, então, prezados pesquisadores, pesquisadoras, já estão se sentindo aptos para uma pesquisa interessante? Que tal já irem pensando nisso? Na próxima aula, trataremos de fontes para a pesquisa jurídica e quero também recomendar que vocês assistam a entrevista sobre penalidades previstas em lei para quem plagia, do professor Sérgio Coutinho, disponível no endereço eletrônico que aparece na sua tela e também no material de estudo.